com as suas moedinhas, iam lá para o templo, e quando chegavam no templo, eles faziam toda a sua pose, que a gente leu no versículo antes, a roupa bonita, tudo chique. Eles chegavam lá, pegavam aquele saco de moedas, com grande valor, para depositar ali no ofertário, para botar ali como uma oferta. Por quê? Muitas vezes, eles já tinham aprendido que ali era necessário ofertar. Mas como era fariseu, como estavam ali os religiosos de plantão, tinha como? Uma certa vaidade. Olha, eu vou depositar mais, eu vou depositar mais. Por quê? Porque como era feita uma corneta de metal, cada vez que você colocava um monte de moeda, fazia o quê? Barulho. Quando batia no fundo, fazia barulho. Então aí a pessoa ia lá, pegava para ofertar, levava um saco de moeda, colocava lá e... aí todo mundo olhando. Lembrando que nós já aprendemos da outra vez que para o povo judeu, aqueles que tinham dinheiro pareciam ser mais abençoados por Deus do que aqueles que não tinham dinheiro. E eles depositavam grandes somas de dinheiro ali para manter o templo. E tinha uma oferta para o incenso, uma oferta para isso, uma oferta para aquilo. E era estipulado isso por Deus. Não foi o homem que estipulou. Deus falou para que levasse a sua oferta. E Jesus estava olhando aquilo. E ele viu. Mas só que depois desse fariseu passar por ali, no 42, diz só, vindo porém uma pobre viúva, deitou 2 pequenas de moeda, que valiam meio centavo. Apareceu lá uma pobre viúva. E Jesus estava olhando. Ele estava olhando aquele que depositava bastante. Ele estava olhando aquele que depositava pouco. E ele continua. E chamando os seus discípulos, ele disse, em verdade vos digo que esta pobre viúva deitou mais do que todos os que deitaram na arca do tesouro. Mas como? Jesus está falando que a viúva que botou 2 centavinhos, ofertou mais do que o fariseu que tinha colocado um saco de moeda. Por que essa diferença tão grande? Ele vai explicar no próximo versículo. Os discípulos olharam e falaram assim, mas como? Tão pouco? Não deu nem barulhinho. Nem chamaram. Você sabe que tem lugares que quando a pessoa oferta, quando dá o dízimo, é chamado lá na frente, né, para entregar o envelope. Aí a pessoa já sai da sua cadeira com o envelope na mão e já sai assim, já estufando o peito para lá colocar. Aí muitas vezes aquele pobre que está ali, sai com aquele R$2 ali apertadinho na sua mão e vai lá e coloca. Aí quando nós olhamos no versículo anterior a esse que eu estou falando da abertura, eles querem sentar nas primeiras filas. Aí hoje as igrejas estão botando primeiro os lugares primeiro para aqueles que ofertam mais e que são mais famosos. Aí estão escolhendo porque se o Jeff me dá mais dinheiro, ele tem prioridade para fazer as coisas. Se o Jerry está me dando, aí se o Jerry começa a me dar mais dinheiro, aí ele começa a perder a chance dele, porque tudo está sendo medido dessa forma. Mas para Jesus não era dessa forma. Ele disse que a viúva depositou muito mais do que aqueles fariseus. E Jesus estava observando a sua oferta.